bem-vindos a mais um vídeo do meu canal Por Trás da Névoa com Annabeth Chase. A produção vai falar hoje no meu lugar. Oi galera, e aí, tudo bem? Aqui é a Babili, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e mais um episódio do Por Trás da Névoa. Muito obrigada por terem apoiado o primeiro episódio com Percy Jackson. E sim, nós vamos continuar nos personagens dessa saga e nada melhor do que trazer a semideusa mais inteligente de todo o Olimpo, filha da Senhora da Sabedoria, a nossa eterna sabidinha, Annabeth Chase. Annabeth Chase é uma semideusa com histórias tão conturbadas quanto qualquer outro semideus por aí, e ela é uma das principais, se não a principal, co-protagonista de Percy Jackson e os Olimpianos, e uma das protagonistas e narradoras de Percy Jackson e os Heróis do Olimpo. A Anne, como ela é carinhosamente chamada por alguns personagens, é aquela famosa salvadora da pátria. Sem ela, nada conseguiria dar certo. Para aquele leitor que acaba valorizando a descrição bem certinha dos poderes e eles na sua forma mais mágica e também aqueles efeitos especiais dos filmes, a Anne pode parecer um pouquinho por fora desse enorme arsenal de habilidades que alguns semideuses apresentam. Mas eu garanto para vocês que sem ela, suas táticas de guerra e todo o seu conhecimento sobre mitologia, a história de Percy Jackson, ou como ela costuma chamá-lo, cabeça de alga, não seria contada definitivamente. A data de nascimento dela, já vou explicar o porquê das aspas, é dia 12 de julho de 1993, um pouquinho mais velha que o Percy, se vocês lembrarem do outro vídeo, senão vai lá dar uma olhadinha. Ela tem 1,75 de altura quando ela já alcança os seus 17 anos, lembrando que a gente também começa as aventuras com ela com apenas os seus 12, certo? Ela tem cabelo loiro, como a maioria dos seus irmãos, e tem uns olhos que são descritos pelo Percy como cinza tempestuosos. A Annabeth é fruto de um relacionamento entre Frederick Chase, que é um professor de história formado em Harvard, e a deusa da sabedoria, Atena. Relacionamento, e novamente as aspas voltam aí, porque na realidade, como Atena é uma deusa virgem, são as deusas donzelas que fizeram um voto de castidade, ela não tem relacionamentos passionais com os homens por quem ela se admira na Terra. Na realidade, ela gosta deles geralmente por sua inteligência. E aí o que acontece é o seguinte, da mesma forma como ela foi concebida por Zeus, na forma de puro pensamento, literalmente saindo da cabeça dele, que teve que ser aberta por Hefesto, porque mitologia é uma coisa linda. Os filhos dela também nascem de forma bem parecida. Ela os imagina nessa mistura entre ela e os homens que ela admira na Terra, e aí a criança é concebida. E aí, por isso, no dia 12 de julho de 93, a Annabeth é feita ali, desse jeitinho tão particular de Atena, e é deixada na porta do Frederick por Zéfiro, o Zeus do vento, num berço de ouro lindo, e Atena praticamente disse: Tó, é teu, cria e cuida. E fim. O Frederick, que de início não gostou nada da situação, porque tinha acabado de se formar, e até aí eu consigo compreender bem o caso, queria que Atena levasse a Annabeth de volta para o Olimpo para ser criada pela mãe. E não estava esperando que de um relacionamento onde na realidade não aconteceu nada, nascesse uma criança, certo? Mas o que Atena indica para ele é que semideuses e heróis têm que ser criados pelos seus parentes mortais. Então, meio relutante de início, ele vai e começa a cuidar da Annabeth da melhor forma que ele pode. A infância da Annabeth é extremamente complicada. Para ser mais direta, a vida dos Chase, no geral, é extremamente complicada. Não bastasse ser filha de um cara que conseguiu atrair a atenção da deusa da sabedoria, a família dela conseguiu a proeza, na verdade a família dela, digo mais especificamente, a tia dela, Nathalie, irmã de seu pai, conseguiu a proeza de chamar a atenção de um outro deus, de um outro panteão, Frey, um deus da mitologia nórdica. Com ele, ela tem um menino chamado Magnus, que é o protagonista da história Magnus Chase e os Deuses de Asgard. Então você já pode ver que a família Chase tem um passado bem complexo com o que diz respeito a semideuses e deuses, mitologia e Jesus Cristo.
Então, desde a infância, quando com 5 aninhos mais ou menos, a Annabeth perde o contato com o seu primo Magnus, já que a Natalie, o tio Randolph, a gente descobre depois, e o pai dela tem uma discussão um pouquinho acalorada a respeito dos dois, ela começa a viver com o seu pai na cidade. E aí chega um determinado momento em que ele se casa com uma mortal, claro, né? Porque já chega de ter relacionamentos com deuses. E ele tem 2 filhos, os meio-irmãos da Annabeth. E as coisas ficam um pouquinho complicadas por conta dos poderes dela. A questão é que, como todo semideus, a Annabeth nasceu com uma espécie de radar, uma placa na cabeça que diz: "Olá, senhor monstro, tudo bem? Sou filha de meu pai divino, gostaria de me matar?" Basicamente isso. E então, chega um determinado momento que o pai e a madrasta dela estão tendo diversas discussões porque os ataques de monstros na Annabeth são muito frequentes, mas obviamente acabam atrapalhando a vida também dos meio-irmãos dela. Então, na intenção também de proteger os irmãos dela, já que a madrasta praticamente não acredita, na verdade os monstros sempre se escondem quando a Annabeth chama por alguém na casa, principalmente as aranhas. Pra quem não sabe, isso é bem aprofundado depois na segunda série de livros, mas a mãe da Annabeth, Athena, e uma mulher chamada Aracne, que era uma espécie de tecelã na Grécia Antiga, tem uma treta muito pesada no passado, que eu não vou explicar hoje, porque a gente vai explicar quando for contar a história da deusa. Porém, o que a gente pode dizer assim de praxe é que as aranhas acabaram sendo criadas a partir dessa treta entre Athena e Aracne. Ela transforma a Aracne numa aranha gigante que espalha os filhos dela pelo mundo para atormentar os filhos de Athena. Então eles têm muito medo de aranhas. E a Annabeth foi diversas vezes atacada por aranhas dentro de casa. Conforme ela viu que as coisas não tinham andamento, os monstros continuavam indo atrás dela e a vida dela estava sendo sempre muito triste, muito conturbada também. Isso estava remexendo na vida dos irmãozinhos dela e do pai e da madrasta. Ela foge de casa aos 7 aninhos de idade. Athena, nesse momento, vendo que a filha, muito pequenininha ainda, está em apuros, acompanha ela daquele jeito bem paternal, divino, falando para ela na sua mente o que ela precisa fazer, aonde ela deve ir. E só com um machado na mão e toda a coragem de uma filha de Athena, Annabeth vai partindo na sua vida pelas ruas. Até que um dia, ela está dentro de um beco escondidinha, embaixo de uma folha, uma espécie de folha de alumínio, e ela é encontrada por Thalia Grace e Luke Castellan, que são outros 2 semideuses que resolvem acolhê-la e levá-la junto na jornada deles. O Luke, que já é aí uns 5 anos mais velho que a Anne, 7 anos, mais velho que ela, já tinha 14 anos na época, decide acolher e fala pra ela que agora ele, a Thalia, iam ser a nova família deles. Ele jura que vai protegê-la a qualquer custo. Mas chega um determinado momento que Annabeth e sua nova família, composta somente por 3 membros, mas uma família, são encontrados por Grover Underwood, que é aquele sátiro que futuramente virá a ser o melhor amigo de Percy. A gente já contou um pouquinho sobre. Ele tem a missão de levar esses 3 também, obviamente, como todo sátiro, para o acampamento Meio-Sangue. A missão dele começa super bem, na verdade eles chegam muito perto, mas quando eles estão subindo a colina Meio-Sangue, um grupo de ciclopes decide atacá-los. E então, como a Annabeth não tem ainda nenhuma experiência em batalha, muito pequenininha, o Luke e o Grover vão levando lá na frente e ela testemunha a Thalia, como vocês acharem melhor dizer, ficando pra trás e se sacrificando em nome deles. E aí a história dela a gente conta em um outro Por Trás da Névoa, mas vamos lá. Sendo muito novinha e sempre tendo um monte de perdas e situações extremamente chatas de se conviver, Annabeth fica treinando, fica muito forte, vai testando a sua sabedoria, a sua inteligência dia após dia, ansiando por poder sair logo do acampamento em uma missão. Quando ela fica sabendo da grande profecia do momento, que envolve um filho dos 3 grandes deuses, ela fica esperando que esse deus... esse deus não! Ela fica esperando que esse semideus chegue, já que o Chiron, o treinador dos campistas dentro do acampamento, diz que ela vai ter um papel muito importante de desempenhar nessa profecia. Ela só não esperava que quando esse filho do grande deus viesse, seria justo um filho do deus com quem a sua mãe tem uma grande rivalidade histórica. E é aí que a Annabeth conhece Percy Jackson e a aventura dos dois começa. Como sempre, nesse quadro a gente vai focar um pouquinho nas curiosidades do campista específico da vez. Na verdade, do personagem, porque vamos ter outras séries aqui, não se preocupem. E também fiquem sabendo que a gente vai falar um pouquinho sobre a história de cada livro em outros quadros. Mas agora, vamos falar...
Jesus, vamos saber um pouquinho mais a fundo de algumas curiosidades da nossa sabidinha. A Annabeth ama estudar e uma das suas áreas que ela tem mais interesse é a arquitetura. Não à toa, lá pro final da primeira série de livros, ela é convidada a ser a arquiteta do Olimpo, depois de algumas provações bem legais. E ainda com seus 16 aninhos. Ela também possui TDAH e dislexia, como vários outros semideuses possuem, e é muito engraçado observar justo nela essa questão, porque ela tem muita facilidade para reter informação, mas isso vem por conta de ser uma filha da sabedoria, claro. Em determinado momento, ela se torna a conselheira-chefe da cabine 6, a cabine de Atena, né, sua mãe. Isso porque ela tem bastante tempo de acampamento, afinal ela chega lá com 7 anos e quando ela conhece o Percy, ela já tá com 12. Então até aí já foram 5 anos, mas todo o período da série dá pra entender o motivo. Além do que, pelos seus atos heróicos. Para você ser conselheiro da cabine, geralmente você precisa já ter participado de uma missão. E lembra que eu falei aquela questão dos poderes, que geralmente eles são super valorizados e assim, materializado, a Annabeth não tem nenhum. Porém, eu garanto pra você que o olhar calculista dela, o seu grande armazenamento de dados, por assim dizer, e a facilidade que ela tem em criar estratégias, mesmo que seja pros outros irem lá e efetivarem, é sensacional e foi o motivo de salvar os semideuses em diversos momentos da saga. Apesar de todas as provocações e as primeiras impressões entre os dois, Percy e Annabeth, desde o primeiro livro já, mas só pro finalzinho, eles já começam a construir uma amizade super bonita. E é claro, vai vir novamente a aba do spoiler aqui, não se preocupem. Mas já contei pra vocês no vídeo anterior, e sim, os dois formam um dos casais mais amados do Riordanverse, o famoso chip Perca-Beth. E eu sei que pra muita gente já parecia meio que predestinada essa situação. Mas a realidade é que antes de toda essa aventura começar, esse casal não estava nos planos nem da própria Anne, não. Eu já citei ele aqui, mas Luke Castellan, filho de Hermes, era a quedinha da Annabeth. Ela tinha uma grande admiração por ele, além de sentir aquela coisa pelo cara que prometeu ser a família dela. Infelizmente, como vocês já sabem, e se não souberem, aba do spoiler de novo. O Luke é, vamos dizer assim, o maior rival do Percy na primeira temporada da série de livros. E ele tá apoiando o Tito Cronos a voltar à vida para todo aquele rolê que eu expliquei no vídeo anterior. Por conta disso, a Annabeth, na realidade, acaba sofrendo mais uma desilusão na sua vida e a gente pode dizer que essa menina é realmente muito guerreira. A arma que a Annabeth costuma portar é uma faca de bronze celestial. Ela também ganhou da mãe dela um boné dos Yankees no aniversário de 12 anos que a deixa invisível, que é muito útil para uma pessoa estrategista. Em um determinado momento também, a saga de Heróis do Olimpo, no livro A Casa de Hades, ela recebe de um titã uma espada feita de osso de dragão, que é a espada de Damasen. Com muito tempo de acampamento e muito treino, a Annabeth é uma menina alta, como já citei na altura dela, com a pele super bronzeada e um porte hiper atlético, então ela deixa muito claro pra gente e acaba sempre provando isso, que unir a força e a sabedoria é uma escolha excepcional. Por conta da forma como os filhos de Atena nascem, uma dúvida geral já assolou todo o fandom, inclusive personagens dentro da série de livros, que é: Annabeth tem umbigo? E ela responde dentro do livro A Marca de Atena com um super e bem direto: é claro que eu tenho umbigo. O defeito mortal da Annabeth, assim como a gente citou do Percy no outro vídeo, é o orgulho. Isso porque ela realmente acredita muitas vezes que ela pode, ou ao menos que ela deve, fazer tudo e qualquer coisa melhor do que um titã, um deus ou qualquer outro semideus do acampamento. Isso já acabou deixando ela e outras pessoas muito em apuros porque ela tá sempre buscando uma sabedoria ainda mais exacerbada. Até que conforme ela vai crescendo e trabalhando isso dentro dela, ela se mostra a personagem mais sábia do rolê e sem precisar passar por tantas dificuldades. Eu esqueci de citar no vídeo passado que a pessoa que interpretou o Percy foi Logan Lerman dentro dos filmes de Percy Jackson feitos pela Fox, e no caso da Annabeth foi Alexandra Daddario na sua versão mais velha e Alicia Newton na sua versão mirim no segundo filme O Mar de Monstros. Eu tô extremamente ansiosa para ver quem vai interpretá-la dentro da série adaptada pela Disney+.
E pra gente fechar, é claro, porque infelizmente tudo tem um fim, as 3 frases que eu mais gosto da Annabeth. 1. Athena sempre, sempre tem um plano. A segunda, até mesmo a força tem que se curvar perante a sabedoria. E a terceira, mas não menos adorada e muito menos querida, você baba enquanto dorme. E é isso, mais um Por Trás da Névoa chegou ao fim. Fala aí pra mim que outras curiosidades, outros fatos sobre a Annabeth você se recorda, você se lembra. Lembrando que aqui eu não tô citando muitas cenas, eu sei que vocês podem estar estranhando o fato delas não estarem aparecendo, mas a gente vai ter outros vídeos do canal pra eu poder falar sobre os livros diretamente e sobre as interações entre os personagens, beleza? Até pra também não dar muito spoiler sobre pessoas que ainda não apareceram aqui. Então, se você gostou desse conteúdo, por favor, deixa o like aí embaixo, não deixe de se inscrever no canal para apoiar esse projeto, eu vou ficar muito feliz de ter você aqui sempre conforme os vídeos forem surgindo. E é isso aí, diz quem é o próximo personagem que você quer ver aqui no Por Trás da Névoa e a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigada, me siga lá nas redes sociais, viu? Tá aqui na descrição do vídeo e tá aqui em algum cantinho da tela. Tchau, tchau!